Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do PodCref, o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, onde nós trazemos diversos temas super importantes para serem discutidos com você, nosso telespectador. Meu nome é Valéria Araújo, eu sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Conselho, junto com a jornalista Kathleen Lopes e o assessor em TI Augusto Farias. E hoje nós vamos falar sobre natação para bebês. E vamos estar aqui com ela, que eu vou ler a biografia, que é tamanho do mundo também, ó, porque ela tem vários pré-requisitos aqui. Além de ser nossa conselheira regional do CREF 16RN, ela é profissional de educação física, preparadora física esportiva, atleta de voleibol, professora de natação e mãe coruja de Ágata e Nicolas. Seja bem-vinda, Yusha Nunes. Obrigada. Olá a todos. Primeiro que é um prazer, fiquei muito feliz pelo convite. A gente vai abordar assuntos importantes aqui para orientar, né, a sociedade. Assunto esse que é pouquíssimo abordado e disseminado, tá? E aí, para começar o básico, quando o bebê pode iniciar na natação? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que avaliar alguns aspectos. Mas antes de tudo, né, eu queria deixar claro que existem algumas divergências entre os profissionais a respeito desse momento de iniciação. O que é que eu faço? Eu me baseio em algumas informações que são relacionadas também com a própria introdução alimentar do bebê, que são relacionadas com as principais vacinas dos 6 meses. Então, eu gosto de iniciar a partir dos 6 meses de idade. Mas antes disso, alguns pais, às vezes, procuram profissionais para ter orientações. E o que é que pode ser feito antes desses 6 meses? Existe o papel do pai, da mãe, nesse processo de familiarização do bebê com a água, que é o momento do banho, né? Eu já começo a direcionar e a orientar os pais e as mães a cantarem sempre, em todos os momentos de banho, seja ele na banheira, seja ele no chuveiro, e que tenha esse processo de transição entre a banheira e o chuveiro antes de iniciar na piscina. Piscina. Outro aspecto importante é que seja também regulada a questão da temperatura da água. Porque quando a gente começa os banhos, né, na banheira, a gente sempre faz o quê? A gente amorna, aquece um pouquinho para o bebê não sofrer com aquela temperatura. Mas quando a gente faz esse processo de transição para o chuveiro, é importante que o pai comece a dar banho, e a mamãe também, numa temperatura mais próxima do natural, da temperatura ambiente. Porque quando chega na piscina, nem sempre a piscina é uma piscina aquecida. Sim. Então, para que o bebê ele não sinta essa diferença, esse choque, e já desde ali se torne uma atividade que não é prazerosa e não é isso que a gente quer, a gente espera que ele já esteja acostumado com a temperatura da água. E é um ambiente externo, que tem ali o vento, já é um ambiente mais frio um pouquinho, então a gente espera que ele já esteja um pouquinho mais adaptado. É um processo de adaptação com a água, né? Com a água. Tem um outro ponto importante, né, que a gente precisa comentar, que é a questão da descontração facial. E o que é isso? É o ponto onde a criança recebe água no rosto, na cabeça, que ela escorre da nuca até o rosto, e a criança não se incomoda. Mas para que ela não se incomode, ela precisa estar adaptada. O que muitos pais fazem, quando eu falo pais, eu estou falando sobre pais e mães, é proteger o rosto da criança desse processo de recaída da água no rosto. Mas isso não é correto. Porque quando a criança chega para o ambiente aquático, uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer, e a gente faz um teste, é justamente esse processo de descontração facial. A gente percebe se ela ainda se incomoda com água no rosto ou não, porque isso é um ponto importante para o mergulho. Isso é um ponto importante para a apneia, para o processo de respiração. Então, se os pais já fizerem todo esse processo antes, ou então procurar um profissional realmente, quando ele ainda não tem 6 meses de idade, o profissional já pode orientar, olha, mas ele tem 4 meses, ele tem 3 meses, 5, mas você já pode ir fazendo isso. Né? Porque quando começar as aulas, ele já vai estar um pouco mais avançado. Sim. E aí, quando a gente fala em água e bebês, vem logo alguns receios, né? Alguns temores. Quais são os riscos? Como é que os pais já podem também preparar as estruturas até de casa, né? A gente estava falando sobre isso
antes para que possam começar essas aulas? Ou até quando for para algum lugar onde vão acontecer as aulas, que cuidados eles devem ter? Até as academias, enfim, os espaços onde vão acontecer essas aulas. Bom, assim, eu vou até dividir esse tema em três aspectos, em três vertentes, para organizar as ideias, porque é um assunto mais sério, né? A gente precisa ter um maior cuidado ao abordar esses assuntos, para que realmente a comunidade e a sociedade ela entenda a importância da temática que a gente está pontuando aqui. Então, apesar de ser um assunto muito fofo, né, que é a natação, que é a natação para bebê, é um assunto muito sério, que traz dados alarmantes, né? São 16 mortes de brasileiros por dia. 4 dessas mortes são crianças, 2 são adolescentes e a grande maioria das pessoas que se afogam são jovens adultos. E eu me arrepio sempre que falo sobre esses dados, porque esses dados eles cresceram. Eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio ainda, esses dados eles eram bem menores, eram 2 mortes de criança por dia, 4 de jovens adultos, então eles cresceram muito, né? E assim, a partir do momento que a infraestrutura de piscina, do acesso das pessoas ao lazer aumenta, também Sim. está aumentando o índice de mortalidade por conta de afogamento, né? Então, é importante que sejam trabalhadas as questões de habilidade de autossalvamento, sobre a segurança aquática, que é pouquíssimo comentado no meio da natação infantil. Muitos profissionais, eles deixam, até por falta de conhecimento mesmo, de estimular essa criança. E os pais também, por não saberem, não fazem esse direcionamento. Mas é uma missão nossa. Quando a gente escolhe entrar na área da atuação em meio aquático, a gente precisa ter essa consciência de que antes de ensinar os 4 nados, é fundamental ensinar as habilidades de autossalvamento. E como são essas habilidades? Que habilidades são essas? Você falou aí segurança aquática e habilidades, né? Isso, exato. Para os bebês, qual é a primeira habilidade que a gente começa a estimular? Não existe uma sequência, tá, Valéria? Existe, assim, alguns pontos que a gente vai estimulando e a criança que vai dando o feedback, a resposta do que ela vai aprender primeiro. Então, o primeiro ponto é flutuação. Ensinar as flutuações. Flutuação de barriga para cima e barriga para baixo. Eu não vou falar aqui sobre os termos técnicos, porque vai ficar um pouco mais difícil de entender. Mas barriga para cima, barriga para baixo, a flutuação vertical, a gente chama de nado cachorrinho, que é aquela que ele fica, né, na posição vertical, cavando com a mãozinha, fazendo bicicleta com o pé. Esse, para mim, é o que é mais importante de ser ensinado antes de mais nada, que é onde a criança consegue ficar com o rosto fora da água, ela consegue manter a respiração terrestre, não é necessário ela fazer a apneia, não é necessário ela fazer a respiração inversa, que é a aquática. Sim. Ela consegue se deslocar e flutuar ao mesmo tempo. E consegue ter a visão dos pontos de suporte e ainda consegue também pedir socorro. Então, se ela dominar o nado cachorrinho, ela já consegue aí matar o deslocamento necessário, a flutuação necessária. Obviamente que ela, para descansar, ela vai precisar dominar uma das flutuações, de preferência a estrelinha do céu, que a gente chama que o rosto fica virado para cima, livre de água. E um outro ponto é sustentação na borda. O bebê, quando ele começa a fazer as aulas, ele ainda não se sustenta sozinho na borda. Sim. E lembrando que existem diversos tipos de bordas nas piscinas. Existe aquela que é mais buleada, existe aquela que ela tem uma estrutura de angulação em 90 graus, é mais fácil de segurar. A depender do azulejo que é utilizado, alguns eles são mais fáceis de sustentar, o atrito tem maior atrito. Tem piscina que já possui uma borda de sustentação, uma barra de sustentação. Então, são diversos pontos a serem trabalhados. Mas o desafio ele não para por aí, não. A criança, além dela saber se sustentar o seu corpo, vencer a força de impulso da água, se deslocar até uma borda, se sustentar numa borda, ela precisa aprender também a sair da piscina.
de maneira correta. Porque se ela faz esse processo, essa sequência de saída de maneira errada, o risco dela escorregar e cair na água novamente existe. E aí, E além infelizmente... de escorregar e cair na água e aí ter a questão sobre o afogamento, pode ter até outra lesão também, né? Pode Você ter uma lesão. bater alguma outra parte do corpo, machucar na borda da piscina. O próprio choque com a água de costas já vai fazer com que ela fique em desespero. Sim. Né? Vai fazer com que ela engula a água. E esse processo de engolir e aspirar a água, ele interfere muito na respiração. E a respiração, a gente sabe que para se manter calmo e tranquilo, a respiração é fundamental no nosso dia a dia. Inclusive, você imagina numa situação de risco. Isso. E falando em situação de risco, a gente estava conversando antes sobre alguns temas. Você até falou sobre um caso que aconteceu recentemente num cruzeiro, né? Isso de uma criança que caiu no mar e o pai foi. Fala um pouco mais sobre isso. Até assim, sobre como os pais, ou até a própria criança que já tem um preparo, consegue reagir melhor, né? Numa situação dessa. Então, a respeito desse acidente que aconteceu no cruzeiro da Disney, a criança caiu de um deck, do quarto andar do deck, e o pai precisou pular, não existem muitas informações, muitos detalhes ainda, né? Porque foi recente. Mas eu acredito que essa criança ela já tinha uma base de nado, ao menos rudimentar. Porque do tempo que esse pai levou para saltar e chegar até essa criança... se ela não soubesse nadar, se ela fosse aquele indivíduo que fica submergindo, né, que fica afundando, ela teria engolido água e já teria se afogado, né? Teria sido uma situação um pouco mais preocupante. Uhum. Mas pelo que eu vi, pelo que eu li, não teve maiores complicações. Realmente foi o susto, ele conseguiu, ele salvou, depois veio o bote, salva-vidas, enfim. Então... o que é que acontece? Às vezes, eu, quando estou na minha aula, estou conversando assim com a criança, com a mãe, quando é com o bebê, e aí eu vou explicando, olha, você vai imaginar agora que você está no meio do mar, não tem nada, nenhuma situação de apoio, não tem uma boia, não tem ninguém por perto, você não está vendo nem aonde tem um ponto de apoio terreno. O que é que você vai fazer? É para isso que serve a flutuação da estrelinha do céu. Mas se você cansar, porque pode estar chovendo, a água vai ficar incomodando o seu rosto, pode estar com o sol muito forte, você pode virar e fazer a flutuação de estrelinha do mar, que é de barriga para baixo. Se você cansar, aí a gente vai variando as flutuações, ele pode variar, e aí para ele poder sair do lugar, a gente fala, agora você vai bater um pouquinho de perna, mas você não pode só bater perna e braço, porque uma hora você vai cansar, e aí você não vai conseguir nem fazer a flutuação, porque já vai estar muito cansado. Então a gente vai explicando o que é que pode ser feito. Se tiver de roupa, prioriza tirar a roupa primeiro, faz a apneia, mergulha, tira o tênis, faz a revolta, respira, faz a apneia de novo, tira uma blusa, vai tirando o que tiver de roupa, vai tirando para poder facilitar a flutuação, porque a roupa encharca e dificulta o deslocamento. Né? E aí, com isso, a criança vai ganhando tempo, a gente vai aumentando o tempo ali e aumentando as chances dela ser socorrida. E é interessante porque, assim, quando a gente começou a pensar nesse tema, confesso a você que eu imaginava assim, natação, a gente imagina físico, né? Você chegando lá, vamos aprender nado crawl hoje, o nado borboleta, enfim. Mas existe um preparo psicológico. O que você está falando aí é todo um preparo psicológico para reagir a situações adversas. Exato. A natação não é você entrar na piscina, bater braço e perna. É muito mais do que isso, pelo que eu estou vendo, né? Exatamente. E é um papel do profissional fazer essas orientações para que o aluno, o indivíduo, ele tenha ali um leque de opções para que ele possa recorrer em um momento de fragilidade, um momento de risco. Certo? E todas essas questões, elas são aplicadas também para indivíduos que são adultos. São avançados, que sabem nadar. Isso. Porque, como eu falei, a maioria das pessoas que se afogam são jovens adultos. Mas qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Ele quer nadar. A primeira coisa que ele quer fazer é ele sair dali, ele quer se deslocar. Às vezes ele sabe nadar, o nado crawl perfeitamente. Mas o que é que acontece? Ele vai nadar e ele cansa. Ele não sabe fazer a flutuação. Tem gente que aprendeu a nadar, mas não sabe flutuar. Sim, isso. Não sabem as técnicas de flutuação. E aí tem todas as questões ligadas à tensão também, que vão ocorrer dentro dessas situações, né?
Então, se você não tem esse preparo psicológico prévio, acontece o que você está falando aí, de muitos adultos que mesmo sabendo nadar ainda... Isso, né? porque infelizmente não existe um remédio para esses afogamentos, para esses acidentes. O que existe é a prevenção. Uhum. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente não fala só de preparação física, habilidades técnicas, de aprender os 4 nados. É todo ali uma esfera, um conjunto de situações que precisam ser abordadas e ensinadas para que, de fato, a gente diminua esses números alarmantes. Né? Precisa levar como missão de vida mesmo. A gente começa com bebê e daqui a pouco já está em adulto, mas enfim, é porque envolve várias esferas mesmo, como você falou, né? Mas voltando para os bebês, quais os benefícios e a importância da natação para eles? Deixa eu só pontuar mais as duas outras vertentes. Sim, lembra que eu falei para você, olha, São esse assunto é um assunto sério, a gente precisa abordar um pouco mais. Eu falei que ia dividir em 3 vertentes, eu vou trazer rapidamente a segunda vertente, que são as condições climáticas. Ah, sim, verdade. Isso. Eu costumo sempre abordar com os pais, no momento em que a gente está iniciando, a respeito de dias que temos temporais, dias chuvosos, com previsão de raios e trovões, né? Possibilidades maiores de ter raios e trovões, que esses dias eles não estão dentro do calendário de aulas. Sim. Porque não é recomendado. A gente acha que um raio, por exemplo, ele é somente aquele espetáculo natural, aquele espetáculo visual, mas desconhece o poder que tem um raio. Né? Numa fração de segundos, um raio ele libera uma descarga elétrica que pode alcançar, pode até ultrapassar 1 bilhão de watts e alcançar temperaturas que chegam até 30 mil graus Celsius, né? E a gente fazendo uma escala de comparação, isso é 5 vezes mais a temperatura da superfície solar. Então, um risco enorme. É um risco enorme, que na prática, um raio ele tem a capacidade de quebrar uma árvore, destruir estruturas, inclusive de danificar sistemas elétricos que estão a quilômetros de distância. Então, você imagine um indivíduo dentro de uma piscina. A água é condutora de eletricidade. Isso. O cloro, ele é condutor de eletricidade. Essa pessoa, estando acima do nível da água, ela vai virar ali um atrativo para a descarga do raio. Não é que a piscina seja um atrativo, ela não funciona como um para-raio, não é isso. Mas se a pessoa estiver acima do nível da água, ela vai funcionar praticamente ali como um para-raio e corre o risco de sofrer essa descarga. Não é aconselhado a gente estar nem fora de um ambiente protegido, quando está chovendo, se imagine dentro de uma piscina. Sim. Então, se tiver nessas condições climáticas, com risco de raio de trovão, melhor que não vá para a piscina. É mais seguro. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, a gente fala sobre questões de trauma. E o trauma é pouco comentado, que o trauma nem sempre ele é ocasionado por situações onde o indivíduo força o outro a mergulhar. Muitas vezes se dá por negligência, né, daquela questão da prevenção que eu comentei, mas também sobre o ponto em que o profissional não está preparado para ensinar. Né? É um ramo, é um nicho muito amplo, nascem crianças todos os dias, a todo momento, e muito atrativo também para as pessoas ali, estudantes, pessoas que não têm formação, quererem atuar nessa área, mesmo sem o devido preparo. E acabam por gerar trauma nessas pessoas, isso dificulta o processo de ensino-aprendizado, essas pessoas muitas vezes nem procuram mais aprender a nadar depois de um trauma, e se ela for exposta a uma situação de risco, infelizmente, as chances dela conseguir se salvar são mínimas. É muita coisa aí para se pensar, viu? Mas vamos voltar aos bebês Vamos novamente. Vamos voltar aos bebês. E aí, os benefícios da natação já nos primeiros meses, primeiros anos de vida? Bom, os benefícios, eles são diversos. Eu vou citar alguns aqui, os mais importantes, que é a própria introdução do indivíduo na prática de uma atividade física. Ela vai começar ali, vai melhorar o condicionamento dela, ela vai ter
estímulos sensoriais, né? Falando dos bebês, ela vai ter estímulos sensoriais de audição, na musicalização, de socialização, quando ela está numa sala de aula, numa turma coletiva. Ela vai ter estímulos visuais, quando a gente começa a demonstrar as cores, a falar sobre os objetos, bola, círculo. Então, você já está falando aí até um pouco sobre a dinâmica da aula, sobre a né? dinâmica da aula, né? Que é desconhecida também por muitos pais. A gente, quando está brincando, os pais olham de fora, as pessoas vêm de fora, acham que é só brincadeira. Brincadeira. Mas, tem toda uma estrutura, tem todo um objetivo por trás disso. Para cada fase, existem os estímulos corretos a serem trabalhados. E qual a diferença entre as aulas de personal para as aulas coletivas, né, que acontecem? Como é que funcionam? Bom, veja, as aulas de personal, normalmente são atendimentos a domicílio. Sim. Então, o pai ali, o aluno, ele já não se expõe a um deslocamento, já existe uma economia de combustível. Então, tem alguns pontos que são maravilhosos de se ter o atendimento de personal a domicílio. A questão precisa ter uma piscina em casa, certo? Quando não se tem, é importante que se busque ou na escola ou em algum clube, algum espaço esportivo, as aulas coletivas, porque aí os benefícios são outros, existem os prós e os contras, né? O benefício de se ter a aula coletiva é a questão da socialização, o senso de comunidade e tudo mais. Mas existe um ponto negativo, que se você for fazer um cálculo rápido, uma aula de 30 minutos, ou de 50 minutos, que é a hora-aula, gente convencionada, numa turma que tem capacidade máxima de 10 alunos, ele vai ter no máximo ali 5 minutos de estímulo voltado, direcionado para ele. Diretamente para ele, né? Isso se não tiver, o professor não tiver distrações, porque se tratando de criança, normalmente tem muitas distrações. Então, realmente o processo é um pouco mais demorado. A criança que tem aula de personal, ela vai aprender muito mais rápido, porque o estímulo é direcionado para ela durante todo o processo, todo o período de aula. Até a troca com o pai, ela é muito mais íntima. Com a criança, dá para a gente conseguir conversar, principalmente sobre esses pontos de segurança aquática, de uma forma muito mais abrangente, que faz com que ele esteja mais concentrado no professor. Sim. Entende? É interessante também que você consegue trabalhar a individualidade, né? Exato. Dentro dessa percepção de personalidade, o que é aquela criança, o que é que ela gosta, o que é, né? Onde é que ela vai se encaixando quando você trabalha como personal. E aí, quando vai para o coletivo, eu acho que o principal é isso mesmo, da socialização, mas esse retorno do aprendizado talvez seja... Sim, até as questões do dia a dia. Às vezes a criança, a gente consegue perceber melhor se a criança está mais sonolenta, está com um comportamento diferente, ou ela reporta, ou a gente procura saber dos pais o que foi que aconteceu para entender o que está acontecendo. No bebê que não fala, quando ele está mais choroso, chorando bem mais na aula, a gente já imagina alguns pontos, que ele não dormiu bem, o horário de sono não foi ali a mesma coisa, não se alimentou bem. Se não foi isso, a gente já começa a conversar com a mãe. E aí, teve algum estresse a mais? Não teve? Para poder entender e respeitar o processo daquela criança. O momento daquela criança. E aí, dentro de todo esse processo seu como profissional de educação física, que trabalha com natação para bebês, quais são as dificuldades que você percebe, assim, que vocês enfrentam mais? Aquilo que ninguém fala, né? Aquilo que ninguém conta, mas que é uma realidade, uma dura realidade do profissional que atua em ambientes aquáticos. Assim, primeiro de tudo, eu gostaria de exaltar esses profissionais, porque eles trabalham com vida. Primeiro, que eles trabalham para evitar que acidentes maiores aconteçam. Segundo, que a exposição diária ao sol, à água, ao cloro, ao sal, porque às vezes a água é tratada com cloro, por vezes com sal, mas ambos eles trazem malefícios para a pele. Ambos eles ressecam muito a pele, e aí combinado com a exposição solar, ele vai chegar a conta ali em algum momento para esse profissional, porque não tem proteção solar, não tem protetor solar, não tem camisa de proteção solar, chapéu,
que dê jeito de uma exposição tão dura, tão longa, Contínua, que é trabalhar né? contínua com isso. Exato. Para a mulher é um pouco pior, né? Porque existe a questão da saúde íntima, da região íntima, exposta ali num ambiente úmido a todo momento, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu já tive colegas que tiveram que trocar de profissão porque não tinha como permanecer realmente. Então, o fato da gente estar sempre molhado, porque a nossa sala de aula é dentro da aula. Isso. Natação com bebês é dentro da água, dentro da piscina. E para o profissional que atende em diferentes pontos, a gente seca e molha a todo momento. Então, nossa imunidade, ela precisa estar sempre ali, ó, muito bem ajustada, porque qualquer queda de imunidade é muito desconfortante dar uma aula quando você está doente. Já imagine, você com febre ali, Isso. com dores no corpo, ter que entrar dentro da água e ficar dentro da água é muito doloroso, é muito doloroso. Então, eu sei que os profissionais que trabalham com isso vão entender, vão se recordar desses momentos, porque a gente trabalha com esses momentos, tá certo? E aí a gente está falando, para finalizar também, a gente já está no nosso tempo, mas eu queria saber, e eu acho que é interessante também para quem está assistindo, quais são os requisitos necessários para aquele profissional de educação física que quer trabalhar com natação para bebês. Sim, é importante. Primeiro de tudo que ele precisa ter formação na área, ele precisa ser formado em educação física, e assim, se ele for formado e já quiser dar aula, ele pode. Mas é importante que durante o processo de aprendizado dele, da graduação dele, ele já busque na grade curricular disciplinas que abordem as atividades aquáticas, a natação, a metodologia da natação, a metodologia da hidroginástica, porque tudo vai colaborar para o conhecimento dele mínimo necessário. Os estágios também, que eles priorizem e busquem, procurem estágios na área. Porque é no estágio que ele vai aprender. Não deixe para ir testar o seu conhecimento com os bebês. É preciso se capacitar, né? Preciso se capacitar. Nada de achar que porque eu sei nadar, eu posso passar aquele conhecimento, porque é muito mais que Além isso. disso, existem muitos cursos, existem informações diversas aí para poder entender, principalmente nesse processo, um ponto-chave a partir do mergulho. Não é de qualquer forma que é para ser feito, mergulhar uma criança e fazer a mergulho. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, precisa se capacitar, sim. É importante que não só tenha graduação, que busque conhecimento. Procure um profissional que seja da área, troque uma ideia. Sim. Não é? Procure saber, a gente vai tentar ajudar. Olha, está sendo incrível conversar sobre tudo isso. Mas eu já vou deixar aqui para você falar os seus contatos, porque tem muita coisa ainda que eu tenho certeza que as pessoas vão querer conversar, os profissionais, ou até quem é pai ou mãe que ficou curioso sobre alguma outra parte do tema, né, e que quiser conversar com você. Então, já deixo o espaço para você deixar os seus contatos aí para essa conversa também perdurar. Certo. Para quem quiser saber um pouquinho mais, a minha rede social que eu uso é o Instagram. Ela tá lá como Yusha Nunes, HYUCHANUNES. E o meu contato pessoal vocês podem conseguir através do próprio Instagram, solicita lá, nos chama no direct que eu passo o meu contato e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Porque tá bom? é incrível. Eu confesso que eu também ainda vinha com a ideia do natação física, né? Mas essa parte psicológica me encantou porque serve de preparo para a vida da gente. É uma né? conscientização, né? Para a sociedade. Yusha, muito obrigada, viu, por estar aqui conversando com a gente por esse tema tão incrível. E como ela falou, né, você pode dar continuidade na conversa com ela lá no Instagram. E por falar em Instagram também, para finalizar, se você tiver alguma dúvida sobre as atividades do Conselho ou quiser entrar em contato com a gente também para sugerir algum tema, é só mandar uma mensagem lá no nosso direct do Instagram, no @cref16rn oficial. Esse episódio vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Aproveita, curte e compartilha, viu? Até o próximo.